Olá, mais uma vez. Esse é o primeiro vídeo do ano. Quero primeiramente agradecer aos amigos, agradecer aos clientes e desejar muitas felicidades e principalmente ótimos trades, que para nós praticamente é a mesma coisa, né? Felicidades e trades. Nessa nova etapa dos vídeos eu vou falar sobre todos os módulos do EVA e como cada um funciona. Para iniciar eu quero estar falando sobre uma nova funcionalidade do EVA, que é a possibilidade do EVA de usar indicadores externos para conseguir treinar o módulo de rede neural. Isso é uma grande sofisticação e que está elevando o EVA para um outro patamar. Veja que desde o início da criação do EVA, ele já tinha o indicador Universal Pro, mas até então só servia para gerar sinais e até mesmo filtro. Agora, com essa nova funcionalidade, nós podemos usar a EVA para pegar indicadores externos e fazer o treinamento. Com isso, nós podemos ter inúmeras outras possibilidades. Eu espero de coração que vocês gostem e aproveitem muito. Tenham um ótimo ano. Até mais. Agora nessa nova série nós vamos aprender sobre o indicador universal. Às vezes você vai querer usar um indicador seu ou de terceiro, então você pode inserir esse indicador sem a necessidade de programação dentro do próprio EVA. Antes da gente entrar para a parte prática, né, de como configurar o indicador dentro do EVA e dentro do universal, eu quero passar para vocês como os indicadores funcionam, um pouco do conceito para que vocês não tenham dificuldade quando encontrar um indicador completamente diferente. Você vai, através desses conceitos básicos, você vai conseguir manipular ele e encaixar ele dentro do Universal Pro. Então vamos partir agora para esse conhecimento. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um indicador. O indicador é um conjunto de valores calculados propositalmente para ser exibidos em uma tela de forma a indicar uma determinada série. No caso que a gente trabalha aqui é o preço, é uma série de preço. Com isso podemos ter sinais visuais que nos auxiliam a tomar decisões. Quando se trata do mercado financeiro, ele pode exibir sinais de entradas como compra ou venda, ou ainda uma volatilidade do mercado. Essas são apenas algumas possibilidades que os indicadores podem nos auxiliar. Eu vou sair dessa página e nós vamos agora para o MetaTrader. Existem dois tipos de buffer. Um deles diz respeito a apenas dados. Você não tem visualização dele, é apenas os dados ou valores que eles são armazenados. É um array que são armazenados dados e que você não consegue identificar ele visualmente. O segundo tipo de buffer diz respeito à parte visual. E é disso que a gente vai estar trabalhando. Nós vamos identificar a parte visual dos buffers e saber como utilizar eles. A gente precisa primeiramente saber identificar um buffer para conseguir colocar ele dentro do universal. Primeiramente, antes de começar a identificar os buffers, eu vou falar um pouco dos vários tipos de indicadores. Existem dois tipos de indicadores. Um que é o indicador que é exibido sobre o gráfico e o outro é o oscilador. O oscilador ele fica numa janela separada. Então, quando ele é exibido aqui, ele não é um oscilador. Igual esse daqui é uma média móvel e ela não é um oscilador. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Vamos pegar um oscilador aqui para você ter uma ideia do que é um oscilador. Aqui. Esse daqui é um oscilador. Ó. Observa que ele está em janelas separadas. Claro que existem indicadores normais aqui que podem ser feitos em janelas separadas e que não são osciladores, tá? Então existem esses três tipos. E tem dentro dos indicadores, existem vários tipos, né, de indicador. No caso aqui são indicadores de linha, tanto faz o oscilador quanto o indicador no gráfico, eles são indicadores de linha.
E existem também os indicadores de seta. Vamos pegar aqui um indicador de seta. Aqui, esse daqui, o fractal, por exemplo, é um indicador de seta. Ele bastante claro que é um indicador de seta. Eles têm setas. Eles podem ser setas ou pontos aqui, ou qualquer outro tipo de desenho que seja nesse formato aqui. Ele é um indicador de seta. E temos também os indicadores de barra. Vamos pegar aqui um indicador de barra. Aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui em propriedades e a gente colocar para exibir o volume, tá vendo aqui? Isso daqui é um indicador de barra. Ó, tudo isso daqui é um indicador de barra. Ele pode ficar dentro da janela principal, como é esse caso, como ele pode vir aqui numa janela secundária. Vou pegar um exemplo aqui do MACD, por exemplo. Ó, observa que esse MACD aqui, ele é um indicador misto. Ele tem tanto a barra como a linha. Então ele pode vir somente com a barra aqui. Deixa eu pegar um indicador aqui somente com barras para vocês verem como que funciona. Por exemplo, esse indicador, ele usa somente a barra. Ó, observa a diferença de cada um deles. Além desses indicadores que a gente viu, o de linha, o de setas, de barras e misto, existem também os indicadores que são dado a informação através de cores. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse daqui, por exemplo, ele coloriu o gráfico dando a indicação de onde seriam possíveis entradas. No caso aqui, o azul seria compra, o vermelho seria venda, por exemplo, né? A gente vai ver como configurar todos esses tipos de indicadores dentro do Universal Pro. Vamos ver qual é o próximo tema aqui. Então, a gente já viu cada um desses. Vamos, osciladores também a gente já viu. E agora vamos ver finalmente o buffer, né, que eu tinha iniciado lá, para a gente identificar um buffer. Suponhamos que a gente tenha um indicador aqui que a gente não saiba quantos buffers que tem esse indicador, quais são os buffers que indica compra, que indica venda, a gente não sabe porque nós não temos o código fonte. Então existe um recurso aqui em exibir, que chama janela de dados. Por ela a gente consegue ver quantos buffers tem o indicador, se ele tiver algum buffer para ser exibido, né? Tiver algum buffer de exibição. No caso aqui, ó, a gente dá para ver, ó, o AMA, ó, que é essa média móvel que a gente está usando como referência. Observe que quando a gente passa o cursor, ele vai mudando, mostrando qual o valor do buffer da média móvel. Muito interessante, ó. Então aqui a gente já tem o buffer. A gente pode identificar que existe apenas um buffer. Então fica fácil para trabalhar. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, o indicador de seta. Nesse caso do indicador de seta, ele apresenta dois buffers. Ó, observa o up e o down. Observe que quando a gente passa o cursor nos candles que não tem nenhum buffer, ele não mostra nada nesses buffers aqui. Ó. Ele não mostra nada, absolutamente nada. Ou seja, não existe nenhum valor nesses candles aqui, nesses buffers intermediários. Quando a gente passa o mouse numa seta de up, observe agora que ele está mostrando o valor para a seta up. Por outro lado, ele não está mostrando mais valores para a seta down. Agora vamos pegar um outro indicador aqui. Esse indicador colorido, cara. Observe que esse indicador colorido possui 4 buffers de visualização aqui. Up, High, Low e Close. Eu escolhi propositalmente esse indicador aqui, que era um indicador que eu nunca tinha usado, e para ver a dificuldade que é quando se tem um indicador novo e que ele não tem os buffers claros. Se a gente clicar 2 vezes nele, como ele é um indicador de cor, e a gente vir aqui em cores, a gente vai ver que existem diversas cores nele. No caso desse indicador, que é um indicador de cor, ele possui apenas um buffer que vai indicar todas as cores. Então, nós vamos trabalhar com as cores dele. Eu vou mostrar isso daqui para vocês e vou deixar esse indicador por último, porque é um indicador mais difícil para vocês aprenderem todos os conceitos corretamente. E se vocês aprenderem a usar esse indicador, vocês vão aprender a usar qualquer outro indicador dentro do Universal Pro. Eu já até modifiquei ele, não é o
indicador original, mas eu vou mostrar o indicador original e como que eu cheguei nesse indicador aqui para vocês, tá bom? Nós vamos estar trabalhando com cada tipo de indicador para vocês verem como configurar cada um deles, porque eles trabalham de forma diferente. Então a configuração no Universal Pro também vai ser diferente. Então vamos lá, vamos começar com os mais fáceis e depois pegar um de cor bastante complicado para vocês entenderem todos os conceitos que precisam ser passados. Vamos começar agora primeiro com o indicador de seta. Primeiro, a gente precisa saber qual indicador que a gente vai usar. Então, a gente vai lá no site do MQL5, escolhe qualquer indicador. Aqui tem, por exemplo, você pode clicar aqui em indicadores e vai aparecer centenas, talvez milhares deles aqui para você baixar. Então, você escolhe qualquer um que você quiser e aí eu vou ensinar vocês a usarem esses indicadores. No caso aqui eu já deixei alguns prontos, né? Quando você clica em um indicador, ele vai abrir uma página, que vai ser essa página aqui. Eu vou estar passando também o link desses indicadores que eu usei aqui para vocês. Agora a gente vai começar com o fractal. Esse daqui é o link do fractal. E depois os outros eu vou passando também, vou deixar aqui embaixo o link de cada um deles e também lá no grupo lá do Telegram eu já vou disponibilizar os indicadores e os setups tudo feito já para vocês estudarem e conhecer melhor como que funciona o Universal, tá? Então vamos lá, vocês vêm aqui no site do MQL5, a gente vai baixar esse daqui primeiro, que é um indicador de seta. Você clica aqui, ele já vai baixar. Ele não baixa o indicador, ele baixa o código do indicador. Então a gente vai lá onde foi baixado o código, pega ele, copiar. A gente vem aqui no MetaTrader, vai lá em arquivos, abrir pasta de dados, MQL5, Indicators, e a gente cola esse indicador. No caso aqui já tem o fractal aqui, então não vou colar, mas por exemplo, eu vou colar aqui só para vocês verem. Eu colei, ó, que é um novo nome aqui, então ele está aqui. Observa que ele não é um indicador, isso daqui é um indicador, ele não é um indicador. Então o que a gente faz? A gente clica duas vezes nele, vai abrir o editor de código. Aqui para vocês verem. Esse daqui é o editor de código mostrando o código do fractal. Então, se a gente vir aqui em compilar, pronto, ó, o código já foi gerado, vamos ver. Observa que agora, ó, tá vendo? Ó, fractal lá entre parênteses 1 já foi criado. Vou apagar ele aqui porque a gente não vai usar ele. Todos os indicadores que a gente for usar tem que fazer esse mesmo procedimento, porque se não fizer, ele simplesmente não funciona, porque você tem que converter o código em um arquivo executável de indicador que o MetaTrader aceita, tá ok? Então esse é o procedimento para ser feito. Vamos lá, vocês já fizeram, tal, pode fechar aqui. Você clica aqui, ó, no MetaTrader Indicadores e atualizar. Quando vocês fazem isso, os indicadores que vocês copiaram, eles já vão estar aqui, ó. Lá, movimente todos os indicadores que eu peguei aqui para fazer esses estudos aqui do Universal Pro. Então vamos lá. Vamos pegar o fractal. Observa aqui, ó, por exemplo, abrimos o Universal Pro, estamos aqui no EVA 1.7, que é a versão mais atual. Você abre lá o Universal Pro. Vamos configurar o Universal Pro. Antes de configurar o Universal Pro, se você quiser trabalhar com ele como um sinal, se vocês quiserem usar o Universal Pro como um sinal, vocês já aprenderam como escolher os indicadores. Então vocês vêm aqui, ó, no caso aqui eu estou usando o primeiro canal,
Ó, escolha o indicador ou rede neural. No caso, vamos escolher o indicador. Nós vamos lá e escolher o Universal Pro 1. A gente volta lá para o Universal para ver como é que ele é configurado. Então, estamos aqui já no Universal Pro. Agora, nós vamos definir os parâmetros. Então, vamos lá. Nós queremos que seja invertida a operação. Nós queremos que, por exemplo, quando o indicador der um sinal de venda, ele entra comprado ou ele entra vendido? Aqui deu um sinal de venda. A gente quer que ele entra vendido ou quer que ele entra comprado? Então, esse inverter operação serve para isso. No caso, a gente vai deixar não. Caminho do indicador. Aqui a gente deve colocar o mesmo nome que está ali, exatamente o mesmo nome. Não aceita espaço, tá? Então, se você quiser usar o espaço, você tem que colocar o underline. Então, vamos lá. LW, underline, fractals. Aí, já está definido o nome. Nós importamos o indicador que está na pasta de indicadores do MetaTrader para dentro do EVA. Então, a partir do momento que a gente digitou o nome corretamente, ele já vai estar dentro do EVA. Ele trabalha com janela separada? Nós sabemos o que é uma janela separada. Ó. Não, ele trabalha na janela principal, porque uma janela separada, como a gente viu, normalmente é para os osciladores. Então, isso daqui é uma janela separada. Então, ele não está numa janela separada, ele está na janela principal. Então, a gente escolhe não. Precisa estender o sinal, ou seja, está vendo que aqui tem um intervalo que não tem sinal. A gente quer que esse sinal seja estendido? Não, a gente não quer. Ele é um oscilador? Não, ele não é um oscilador. Ele está trabalhando na janela principal, então ele não é um oscilador. Ele usa buffer de cor? Não, ele não usa buffer de cor. Por quê? Porque se a gente vir aqui em exibir janela de dados, observa que ele tem dois buffers, um de compra e um de venda, tá bom? Então ele não usa nenhum tipo de buffer de cor. Ele usa setas? Sim, usa setas, ó, dá para ver claramente as setas, então ele usa setas. Então a gente pega e escolhe como sim. Ele não usa buffer de cor, então isso daqui para a gente não interessa. Aqui são os índices dos buffers. Então ele tem dois buffers, um de compra e um de vendas. Vamos supor que isso daqui seja um conjunto de números. Então a gente precisa identificar quais são os índices desses números dentro desse conjunto. Então o índice 1 é o 0, o índice 2 é o 1 e assim sucessivamente. Porque o 0 também é um número real, então ele é considerado um índice. Então, no caso aqui, o primeiro índice é o 0, o segundo índice é o 1, correto? Então, nós temos o índice 0 e o índice 1. Então, vamos lá. Ó. O índice 0 é o primeiro, ó, up. Então, é esse buffer aqui que está aqui em cima. Aqui em cima, ó, nós temos os buffers de compra e aqui embaixo ó, nós temos os buffers de venda. Então esse índice aqui ó, é o primeiro, ó, é o up. O up é o índice 0, porque ele é o primeiro daqui, tá vendo? Ó? Primeiro, como eu disse que o conjunto de números sempre começa com o número 1, e aí o segundo número, o segundo buffer é o número 1. Então lá em cima é 0 e o segundo buffer aqui é o número 1. Então, ó, o índice de compra 0 e o índice de venda é o 1. Agora vocês já entenderam como usar o buffer. Qual é a estratégia de compra? Nós não vamos mexer porque ela serve para oscilador apenas. Ela não serve para quando o indicador é na janela principal. Ele não serve. Não tem o nível inferior, nível superior não tem, porque é tudo dentro de uma própria janela. Agora vamos ver a quantidade de input que esse indicador tem. A gente clica duas vezes nele e vamos descobrir a quantidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 7 inputs nele. Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Deixar aqui
tal, para vocês, para a gente acompanhar aqui esses inputs aqui. É mais fácil do que abrir aqui de novo. Então vamos lá. Quantos inputs então a gente escolhe? A quantidade de parâmetros, que é a mesma coisa que inputs. Então a gente escolhe 7. Vamos pegar, se a gente quiser usar os mesmos valores aqui do input, depois a gente pode otimizar, né? Quando a gente quiser, a gente vai poder otimizar. Então, no caso aqui, 3, a gente está usando o 3. 3 aqui, estamos usando o 3 no primeiro input. Depois a gente usa 1, aqui também tem 1. A gente usa 1, aqui é 1. Então, usamos o 3, o 1. Depois o 1 de novo, a gente escolheu 1. Depois o 1. E novamente 1. Aí o próximo número é o 217, a gente colocou igual. E 218. É importante colocar igual para saber se o indicador realmente está funcionando. Beleza, já está configurado. A gente vem até o final aqui da página para a gente exibir aqui, ó, vem aqui recursos visuais e vamos colocar para exibir os indicadores para a gente saber se ele realmente está funcionando bem. Então vamos lá fazer o backtest, vamos colocar aqui em modo visual para a gente ver realmente se esse indicador que a gente escolheu ele está funcionando. E vamos ver, ó, observa que os indicadores já apareceu aqui, em modo visual. E ó, quando deu um sinal de venda, o sinal anterior foi o de compra, então ele comprou. Aqui, o sinal atual foi o de venda, ele já vendeu. Deu um sinal de compra, ele comprou, agora vendeu. Continua vendido, porque não deu nenhum sinal de compra. Agora que deu sinal de compra, ele comprou. Depois cabe a vocês otimizar esses indicadores para saber se realmente ele é funcional no longo prazo ou se ele não é. E isso é bastante importante, né, para definir qual o uso do indicador. Vamos voltar aqui para o universal. Agora, o próximo indicador, a gente vai ver um oscilador. Baixei esse indicador aqui, que é o Laguerre RSI. Observe aqui que o Laguerre, na janela de dados aqui, dá para vocês verem que ele só possui um único buffer. Ó. Um único buffer. E esse mesmo buffer, ele tem as cores. Ó. Vamos clicar 2 vezes aqui para a gente ver as cores nele. Ó. Ele tem 3 tipos de cores, né? O neutro, a compra e a venda. E aqui são os parâmetros dele, que são os inputs de entrada, que a gente chama de parâmetro. Então vamos colocar agora o Laguerre aqui para a gente ver como que funciona. Primeiramente, a gente vai lá no MetaTrader e baixa o Laguerre. Só vou colocar aqui, copiar para vocês verem. Ele foi tirado aqui do MetaTrader, ó, Laguerre RSI. É a mesma coisa, você clica aqui, copia ele, vai para a pasta de dados, a gente pode entrar aqui e copiar ele, a gente copia, vai para a pasta de dados do MetaTrader, escolhe MQL, 5 indicadores e cola na guerra aqui. E cola ele aqui. Clica 2 vezes, aí vai abrir o editor de código, aí você clica em compilar, ele vai ser gerado um código e vai estar aqui o TGR RSI. Tá bom? Então é uma coisa bem simples. E agora a gente vai conhecer como que a gente faz para usar esse oscilador dentro do Universal Pro. Vamos lá. Definimos primeiro o caminho dele, igualzinho a gente fez com o outro, o mesmo nome aqui, Laguerre RSI, Laguerre RSI. Ele trabalha em janela separada? Sim, trabalha em janela separada. A gente vai estender o sinal? A gente vai querer que esse sinal continue até aqui embaixo? Não. Ele é um oscilador? Sim, ele é um oscilador. Ele está em janela separada e os níveis dele oscilam dentro de um valor pré-determinado. Ele usa buffers de cor? Sim, usa buffers de cor. Observa que ele só tem um buffer aqui, que é exatamente o que a gente está vendo,
E ele também tem o buffer de cor que está junto com esse mesmo buffer. A gente clicar 2 vezes aqui e na aba de cores, a gente vai ver que ele tem 3 cores, o cinza, o azul e o vermelho. Essas 3 cores, elas representam as entradas. Então vamos ver aqui como que funciona essas entradas. Esse daqui é o índice 0. O índice 0 ele é neutro, ele não faz nenhuma entrada. O índice 1 é o de compra e o índice 2 é o de venda, que é a cor vermelha. Então, nós vamos usar ele aqui, ó. Ele usa setas? Não, ele não usa setas. Índice de cor é o 1, ele tem somente um índice de cor. O índice de compra, que a gente viu ali em cima, é o 1 também. E o índice de venda é o 2. Então, a gente já colocou o 2 aqui. Que é para ele entrar na operação, a gente pode, como ele é um oscilador aqui, a gente tem 3 opções. Nós temos o padrão de cor, o rompimento e o retorno ao centro. Nós vamos usar o padrão de cor, porque o padrão de cor já está definido se é um rompimento ou se é um retorno, entendeu? Ele já está definido aqui. Nesse caso aqui, ele é um rompimento. Observe que sempre quando ele rompe, ele muda as cores. Então, esse daqui é o padrão que a gente vai usar. Se usássemos qualquer um desses daqui que não fosse padrão de cor, então a gente poderia definir esses níveis aqui. Tá vendo que está marcado aqui? Nós poderíamos definir esses níveis, o nível superior e o nível inferior. Quando esse buffer rompesse o nível superior ou inferior, seria quando geraria o sinal. Quantidade de parâmetros, né? A gente já salvou aqui, quantidade de parâmetros tem 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, né? Então a gente estabelece aqui 5 parâmetros. Vamos colocar os valores que esse indicador já está aqui definido. E depois você pode otimizar esses valores caso você queira. Então no caso aqui do Lego RSI aqui está marcando 32, o close. O primeiro ali, no caso, ele está usando 32, então a gente coloca 32. Vamos ver as outras. Aqui está definido como 1, então vamos deixar como 1 mesmo. 0,85 e 0,15. Beleza, já está definido. Se todos os parâmetros estiverem definidos certinho, basta a gente clicar no botão iniciar e vamos ver se ele está funcionando certinho. Lá, ó, observa que ele entrou e rompeu e ficou azul. Então ele fez uma compra. Vamos ver aqui a hora que ele der um sinal de venda. Olá, entrou, deu um sinal de venda e ele automaticamente já inverteu a posição para uma venda. Agora deu um sinal de compra, foi para compra. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Agora que vocês já viram que dá para usar cores, mesmo estando dentro de um oscilador, agora vamos partir para um indicador somente de cor. Indicador que colore o próprio gráfico. Escolhi esse indicador aqui, iMovement, porque ele é um dos indicadores mais difíceis assim para ser configurado dentro do Universal Pro, porque ele tem mais de 2 dezenas de cores, então isso fica muito difícil. E se você observar aqui na janela de dados, você vai ver que os buffers que aparecem aqui não são nenhum de cor. Então a gente não sabe quais são as cores, como que a gente vai identificar essas cores. Então agora eu vou ter que entrar um pouco na leitura do código. Eu quero colocar isso para vocês entenderem como é que funciona, como que identifica as cores, para que se apareça algum indicador diferente que vocês queiram usar, vocês consigam fazer isso, mesmo sendo bastante leigo em programação, vocês vão conseguir identificar aonde que tá as cores e como que configura. Então a gente vai lá, vai baixar o original. Vamos pegar aqui o link do iMovement. Vamos pegar aqui e vamos ver. Vamos colar aqui para a gente ver. Aí, é esse que é o indicador. Ele tem um monte de cores.
baixar ele. Vamos compilar ele, vamos jogar ele na tela para vocês verem. Vou clicar aqui, ó. Vou lá, Movement 1. Vou colocar ele aqui. Vou lá. Vamos clicar 2 vezes nele. O Universal, ele não aceita colocar cores como parâmetro. Nós não temos essa opção de cores, somente números, né? Então a gente vai ter que tirar essas cores aqui. Como que a gente tira esses inputs de cores? A gente vem aqui no código, a gente vai procurar onde está escrito input. Então nós temos aqui, ó, os inputs de cores. É só a gente apagar onde está escrito input de cor. Ó. Tem input color, input color, input color. Então vamos apagar. Agora já só ficou 2 inputs. Ficou essa booleana e ficou o iMovement. Então se a gente compilar novamente, olha só que interessante aqui. E a gente clicar, ó, agora já não tem mais as cores para a gente escolher. Só ficamos 2 parâmetros. Mas ainda sobrou um grande problema, que é a quantidade de cores aqui. Vamos tentar colocar esse indicador para vocês verem o que acontece. Ó. A gente vem aqui, no Universal, a mesma coisa. Definimos um nome. Copiamos o mesmo nome aqui, colocamos. Ele é em janela separada? Não, é no mesmo gráfico. Não vamos estender sinal, não há necessidade. Ele não é um oscilador. A gente vai trabalhar com buffer de cor, sim. Ele usa seta? Não usa seta. Aqui essas cores aqui a gente não sabe quais são as cores, mas a gente sabe qual é a cor do índice de venda. O de compra a gente não sabe, mas a gente sabe qual é o índice de venda, porque a gente clicando 2 vezes aqui, vindo em cores, a gente está vendo que é o primeiro, então é o 0. Então a venda a gente já definiu aqui. Agora a gente precisa descobrir qual é o buffer que tem as cores. Ó. Observa aqui, ó, o índice, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então aqui já sabemos que os 3 primeiros buffers não é os buffers de cor. Então o que a gente faz? A gente coloca o próximo buffer, que é o 4. Já definimos o buffer 4. A gente também pode ver esse buffer através do código também, que a gente já vai ver aqui, ó. bcolor, ó, que é o índice 4. Então, a gente já sabe, então, 2 deles. A gente sabe qual que é o índice de venda e qual que é o índice da cor, qual que é o buffer que tem todas as cores. Vamos escolher aqui o índice de cor da compra como 5. A gente sabe a cor da venda, que é 0. Mas ó, o 5 vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só o que acontece se a gente colocar aqui para visualizar. Deu a venda e tal. Vamos observar aqui. A venda entrou certinho no vermelho, na cor vermelha. Vamos observar aqui aonde vai dar uma compra lá. A compra deu nesse daqui, ó, nesse tom, que é um pouquinho mais claro do que o vermelho anterior. Aqui que foi o índice de compra. Lá, aqui também, novamente, a mesma cor. Então deu compra. Então a gente poderia, escolhendo os números diferentes daqueles índices, escolher qualquer cores dessas daqui. Mas a gente quer entrar na cor azul escura e a gente nem sabe qual índice que é esse. A gente tem 2 opções, ou ficar experimentando lá vários números até chegar nele, ou a gente vir aqui no próprio código e modificar o código. Essa grade aqui vai ser o que vai definir a quantidade de cores que ele vai trabalhar. Olha só, a gente procurar onde ela está, nós vamos ver que a grade, ó, é multiplicado por 2. Então ela pode ser exibido até 20 cores. Então a gente vai diminuir essas cores. Como que a gente vai diminuir essas cores? Então vamos definir ele aqui para 5 cores. Vamos definir ele para 5 cores e vamos compilar novamente. A gente compilou as cores. Observa que agora já diminuiu bastante a quantidade de cores, né? Então agora sim a gente fica mais prático para a gente identificar as cores. A gente sabe quais são as cores que a gente vai trabalhar. Agora sim, se a gente vir aqui e definir o índice de cor como 5,
Vamos entrar aqui de novo, vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente definiu o índice de cor como 5, nós vamos pegar esse azul aqui. Vamos lá, vamos clicar lá e vamos dar uma olhada. Ó, observa que o azul aqui ó, já deu entrada como compra. Olha o azul aqui, já deu entrada como compra. Entendeu? A hora que der esse azul mais escuro, ele vai entrar como compra, que é o que está acontecendo, está comprado. Olha só que interessante. Então funciona assim. Esse daqui já é um pouco mais difícil. Mas se, por exemplo, você não quiser de forma alguma olhar o código ou você não ter o código, aí você pode ficar testando essas cores e experimentando. Inclusive aqui você pode pegar e mudar o índice de cor. Se eu não quero entrar naquele vermelho, eu quero entrar no vermelho mais claro, por exemplo, eu posso colocar o 3, ou 0, 1, 2. Então vou lá e coloco o 2 aqui, ele já vai entrar no vermelho mais claro e assim sucessivamente. Esse eu coloquei esse que é um dos indicadores mais chatos assim, que tem para trabalhar, mas eu acho que deu para entender como é que funciona. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, se sobrar alguma dúvida, é só perguntar, tá, pessoal?